Fala pessoal, então vamos falar agora sobre o que? Sobre as reações de oxirredução. O que são reações de oxirredução? São reações que ocorrem o quê? O NOx dos elementos, durante a reação, vai o quê? Vai se alterar, correto? E aí, se você clicou nesse vídeo e não assistiu a aula passada, você já para e assiste o da aula passada sobre número de oxidação, porque senão você não vai conseguir entender nada. Essa aula de hoje está totalmente ligada à aula passada. Então, se você não assistiu a aula passada, você para esse vídeo e assiste a aula passada, tranquilo? Então, você já assistiu a aula de NOx, então você vai ver o quê? Que reações de oxirredução são reações onde o número de oxidação, que é conhecido como NOx, se altera durante as reações. E dependendo da alteração, eu posso dizer que o elemento ele se oxida ou o elemento se reduziu. O elemento se oxidar é o NOx dele aumentar. Ou seja, abre aspas, ele ficar o quê? Mais positivo. Para ele ficar mais positivo, ele tem que fazer o quê? Perder elétrons. Então, quem oxida, aumenta o NOx, perde elétrons. O elemento que reduz, o NOx dele diminui, logo ele ganha elétrons. Então, como nós iríamos fazer aqui? Vou pegar, exemplo, essa reação aqui, tá? Nós temos que ver o quê? O NOx de todos os elementos químicos. Então, o ferro aqui, ele não está sozinho. Na aula passada, substâncias simples, o NOx vale quanto? 0. O oxigênio tem NOx fixo, -2. Mas como ele está numa substância simples, toda substância simples vale quanto? 0. Agora, o ferro, se você olhar da tabela periódica, ele é um elemento de transição. Elementos de transição não possuem NOx fixo, X. O oxigênio possui NOx fixo, então seria quanto? -2. Aqui nós vamos ter que achar o NOx do ferro. Como nós iríamos fazer aqui? Lembrando, substância neutra, a soma vai dar quanto aqui? 0. Então eu faço aqui, isso daqui. Então, como é que eu iria fazer? A quantidade, 2 vezes x. Agora, 3 vezes -2 menos 6, igual a 0. 2x igual a mais 6, x igual a mais 3. Então, o ferro aqui, vale quanto? Mais 3. Então, se você for olhar aqui, antes da seta e depois, eu tenho o quê? Quem oxida? Quem o NOx aumentou? E quem reduz? Se você olhar aqui, quem oxidou, quem oxida e quem reduz são quem? São os elementos químicos. O ferro não era 0? É de antes para depois, de 0 passou para mais 3. Ele não aumentou? Então, o elemento ferro é quem oxida. Sempre um vai oxidar e um vai reduzir. O oxigênio não era 0? Passou a ser o quê? -2. Logo, ele é quem reduz. O elemento oxigênio. Só que, raramente ele vai te perguntar quem oxida e quem reduz. Ele pergunta quem? O agente. Agente junto quer dizer o quê? Quem causa alguma coisa. Então, o agente oxidante é quem causa a oxidação. Oxidar não é perder elétrons. Alguém só perde elétrons por quê? Porque alguém quer ganhar elétrons. Então, sempre o agente oxidante
é quem reduz no começo. E seria o quê? A substância toda, não somente o elemento. O agente redutor é quem causa a redução. Esse cara ele só ganha porque esse cara oxida. Ou seja, é quem oxida a substância do reagente, ou seja, antes da minha seta. Então, ó, olhando aqui, o agente redutor é quem oxida, correto? Se o agente redutor é quem oxida, seria quem aqui? Quem oxida, ó, não é o ferro. Então, quem é a substância que tem o ferro? Não é o Fe. Então, o agente redutor é o Fe. E o agente oxidante seria o elemento que reduz, que seria o oxigênio. Qual é a substância que possui o oxigênio no meu reagente? Antes da minha seta. Não é o O2? Então, ficaria O2. Tranquilo? Fácil, né? Então, ó, olhando aqui, esse daqui, como nós iríamos fazer? Se nós formos ver aqui, o hidrogênio tem NOx fixo. Mais um. O nitrogênio é da 5A. 5A sem o oxigênio também tem NOx fixo. Que seria o quê? Menos 3. Aí tu fala, presunto, eu esqueci. É só você ver, ó. Daqui para cá, 3 vezes mais 1 não vai dar mais 3. Para dar 0, menos 3. Substância simples aqui. 0. Agora eu venho aqui, ó. O oxigênio é menos 2. Para dar 0, fazendo aqui de forma rápida, para dar 0, o nitrogênio vai ter que ser quanto? Mais 2, ó. Mais 2 com menos 2, 0. O oxigênio, menos 2. O hidrogênio, mais 1. Então, ó, quem variou aqui? Se você olhar aqui, ó, quem vai oxidar e quem vai reduzir. E quem é o agente oxidante e o agente redutor aqui. Quem oxida, ó, vamos olhar, quem aumentou o NOx? Se nós olharmos aqui, ó, o nitrogênio vai de menos 3 para mais 2. Não aumentou o NOx? Então, se ele aumentou, ó, ele oxida. Então, ó, quem oxida é o elemento nitrogênio. Correto? E quem reduz? Se nós olharmos o oxigênio, ó, está indo de 0 para menos 2 aqui em ambos os casos. Então, ele está o quê? Diminuindo. Então, é o elemento oxigênio. Correto? Agora, vamos olhar aqui. O agente oxidante. O agente oxidante seria quem? Quem reduziu. Então, quem reduziu aqui não foi o oxigênio? Qual é a substância que eu tenho antes da minha seta que tenha o oxigênio? Não é o O2? Então, o agente oxidante, O2. Agente O2. Agora, o agente redutor é quem oxida. Qual é a substância que possui o nitrogênio antes da minha seta? Não é o NH3? Então, o agente redutor é o NH3. Tranquilo? Fácil, né? Então, ó, você vai parar esse vídeo agora e vai tentar achar o desse daqui. Tranquilo? Então, para agora. Então, pessoal, então vamos aqui. Então, ó, vamos fazer então esse daqui. Opa, esqueci de botar aqui o K, ó, tá subindo nada, vamos botar aqui, tá? Então, qual seria aqui o NOx deles? O K. O K é da família 1A. Então, o NOx dele é mais 1. X e menos 2.
O hidrogênio seria o quê? Mais 1. O cloro sem oxigênio seria o quê? Menos 1, correto? Então, ó, olhando aqui, eu vou ter o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou ter isso daqui, ó. Vamos achar aqui o valor do Mn. Então, eu vou ter o quê? Mais 1. Eu vou ter o quê? 1 vezes x mais x, 4 vezes menos 2, menos 8, igual a 0. Fazendo aqui, ó, quanto vai valer o Mn? X menos 7 igual a 0, x igual a mais 7. Tranquilo? Agora, ó, esse daqui ficaria como? Ó, aqui nós já achamos todos. O K não era mais 1. O cloro era o quê? Menos 1, certo? O Mn seria quanto? X. O cloro, menos 1, certo? Então, ó, eu vou ver aqui. Então, vamos ter o que aqui? Então, teria x, 2 vezes menos 1, menos 2, igual a 0. X igual a mais 2, certo? Então, ó, já achei também para o Mn aqui, mais 2. Aqui vai dar quanto? Mais 7, certo? Agora, eu vou ter o quê? O cloro nós vamos ter aqui, ele não está sozinho. O NOx dele é quanto? É 0. O hidrogênio, ele vai ser o quê? Mais 1 e menos 2. Aqui vai ser 0, por quê? Porque ele está o quê? Sozinho. Então, olhando aqui, nós vamos ver o seguinte, quem está variando? Se nós olharmos aqui, ó, o Mn e o cloro aqui. Tranquilo? Então, ó, nós vamos ter o seguinte, quem oxida e quem reduz. E aí eu vou ter o agente oxidante e o agente redutor. Então, ó, quem oxidou foi o Mn, que foi de... Desculpa, quem oxidou foi o Cl, ó, de menos 1 para 0. Então, ó, quem oxida, o cloro. Quem reduz? O Mn não era de mais 7 para mais 2? Então, ó, seria quem? O manganês. Certo? E aí, o que eu vou ter? O agente oxidante seria quem? O agente oxidante é quem reduz. Então, a molécula que tem o manganês antes da minha não é o KMnO4? Então, ó, ficaria quem? KMnO4. E o agente redutor é quem oxida, não é o cloro. A molécula que tem no meu reagente o cloro seria quem? O HCl. Foi aqui? Tranquilo, né? Então, ó, assistam a próxima aula e comente com o seu nome.